Até onde sabemos, é um fato que a Terra só tem um satélite natural. Esse satélite nos segue numa jornada cósmica há 5 bilhões de anos, praticamente nascendo juntamente com o nosso planeta. Graças à Lua, temos hoje um clima estabilizado, um período de rotação estável e muito mais. A verdade é que sem a Lua talvez não estivéssemos aqui hoje ou o planeta seria completamente diferente do que é. No entanto, por que a Terra só tem um satélite natural? Será que poderíamos obter uma segunda Lua? A resposta não é tão simples. No vídeo de hoje, vamos entender como um telescópio conseguiu revelar uma possível segunda Lua do nosso planeta. Há mais de 4 bilhões de anos, o nosso planeta estava em um processo de formação, quando um protoplaneta chamado de Theia se aproximou, resultando em uma colisão colossal. Theia não era apenas um asteroide qualquer. Tratava-se de um planeta de proporções semelhantes a Marte e sua colisão com a Terra causou um impacto devastador, e esse evento, apesar de parecer assustador, é provavelmente o que tornou possível a existência da Lua, a qual desempenha um papel fundamental na regulação dos parâmetros orbitais e climáticos da Terra bilhões de anos depois. A formação do satélite natural se deu após o choque, onde fragmentos da crosta terrestre foram lançados ao espaço e, à medida que esses fragmentos se aglutinavam na órbita, muitas colisões aconteceram. Caso esse evento não tivesse acontecido, a Terra hoje seria parecida com Mercúrio ou Vênus, que não possuem satélites naturais. Com o material em órbita se aglutinando, surgiu um jovem corpo celeste, extremamente quente e geologicamente ativo, cuja superfície foi moldada por várias caldeiras de lava que criaram imensas planícies de material vulcânico. Essas áreas são chamadas mares lunares. Quando foram observados pela primeira vez, os astrônomos pensaram que eram grandes corpos d'água, o que não é o caso, pois se tratam de regiões rochosas que absorvem mais a luz do Sol do que outras áreas da Lua. Por ser um corpo menor que a Terra, a Lua esfriou rapidamente, deixando gravadas em sua superfície as marcas de uma antiga história. Como o satélite natural não possui uma atmosfera densa nem condições climáticas, essa história foi preservada de forma extraordinária. Na Terra, os processos geológicos são constantemente apagados devido ao movimento interno contínuo, algo que não ocorre na Lua. É por isso que podemos observar hoje regiões lunares incrivelmente preservadas, além de grandes crateras vulcânicas e imensos caldeirões de lava solidificada. Assim, uma catástrofe cósmica permitiu que o nosso planeta tivesse uma Lua, segundo a teoria mais amplamente aceita sobre sua formação. A existência de uma Lua em torno de um planeta é resultado de uma série de fenômenos complexos que envolvem uma dinâmica orbital e dependem de circunstâncias muito específicas. Mercúrio, sendo o planeta mais próximo do Sol, sofre intensamente com os efeitos de maré. A força gravitacional do Sol exerce uma influência tão forte ali que qualquer tentativa de um satélite se formar ou permanecer em órbita do planeta seria rapidamente interrompida. Vênus, por outro lado, apresenta um cenário mais misterioso. Diferente de Mercúrio, Vênus está em uma posição onde seria teoricamente possível abrigar um satélite natural. No entanto, o planeta não possui uma Lua e as razões para isso permanecem obscuras. Uma das hipóteses é que Vênus, em algum ponto de sua história, pode ter tido um satélite natural, mas que o Sol, com sua força gravitacional dominante, tenha capturado essa Lua e removido da órbita do planeta. Enfim, a moral da história é: ter um satélite natural é bastante complexo e, aparentemente, quanto mais distante do Sol, mais satélites naturais um planeta vai ter. No entanto, um satélite natural é diferente do que conhecemos como quasi-satélites, ou como é popularmente conhecido de segunda Lua. Durante a história, muitas delas já nos visitaram e demonstraram uma dinâmica orbital no mínimo interessante. Existem alguns tipos de quasi-satélites e, dentre algumas centenas deles que já visitaram as proximidades com a Terra, o asteroide 3753 Cruini é um dos mais expressivos. Seu período de revolução em torno do Sol é de aproximadamente 364 dias, praticamente o mesmo tempo que a Terra leva para completar sua órbita. Essa coincidência cria o que chamamos de ressonância orbital um por um com o nosso planeta, o que dá a impressão de que Cruini está seguindo a Terra em seu caminho ao redor do Sol. O que isso quer dizer? A cada volta que a Terra dá ao redor do Sol, esse objeto também faz um movimento muito parecido. Quando observado da Terra, a trajetória desse objeto parece bizarra, lembrando uma forma de feijão. Ao longo de um ciclo de 170 anos, ela realiza uma série de voltas nessa forma peculiar, traçando um padrão de ferradura ao redor do nosso planeta. Mas certo, se o objeto segue a Terra, por que ele não pode ser considerado uma Lua verdadeira? Bom, a resposta é simples,
por causa de sua órbita estranha e principalmente o fato de seguir a Terra não quer dizer que seja um satélite natural. Esse tipo de ressonância cria uma dinâmica estável entre os dois corpos, mesmo sem que haja uma influência gravitacional direta entre eles, como acontece no caso dos satélites naturais. Embora esse asteroide não esteja em órbita ao redor da Terra como a Lua, ele parece acompanhar o planeta em sua órbita devido a essa ressonância. Essa configuração cria a ilusão de que Creutiner está orbitando a Terra, mas na verdade ele orbita o Sol de maneira independente, mantendo somente um sincronismo orbital com a Terra. Ao contrário, a Lua segue uma órbita estável ao redor do nosso planeta e claramente tem uma trajetória que depende do planeta para existir. Há outros registros incríveis de quase-satélites e quase sempre estamos falando de asteroides com poucos quilômetros de diâmetro. Por exemplo, um quase-satélite com a designação que você está vendo na tela é um dos mais estáveis conhecidos em relação à Terra. Com aproximadamente 100 metros de diâmetro, ele é pequeno em comparação com outros corpos celestes, mas sua estabilidade orbital é notável. Esse asteroide segue uma trajetória que o mantém próximo à Terra por longos períodos, com a expectativa de que ele permaneça em nossa vizinhança por centenas de anos. Bom, mas esse objeto está além da chamada esfera de Io da Terra, e o Sol exerce uma atração gravitacional muito mais forte sobre ele do que o nosso próprio planeta. A esfera de Io, caso você não saiba, pode ser entendida como uma esfera imaginária que envolve qualquer objeto com massa no universo, definindo a distância máxima em que a gravidade desse objeto prevalece. No contexto do sistema Terra-Sol, a esfera de Io da Terra se estende por cerca de 1,5 milhão de quilômetros, o que significa que a Lua se encontra dentro dessa esfera e se explica porque a Lua orbita a Terra, já que está sob influência gravitacional predominante do nosso planeta. Nenhum desses objetos se configura assim, apesar de que alguns estejam mais estáveis orbitalmente. As imagens que estamos vendo na tela são todos exemplos de quase-luas capturadas temporariamente pela Terra e, como podemos ver, quase sempre são objetos muito pequenos. Enfim, a Terra só tem uma lua oficial e certamente será assim para sempre. Apesar do nosso satélite natural se distanciar cerca de 3 centímetros por ano, isso não fará desaparecer daqui. O Sol provavelmente vai inchar em uma gigante vermelha e a Lua ainda estará em nossa órbita.